Bem-vindos ao Círculo Celeste, onde desvendamos os mistérios do cosmos de maneira clara, envolvente e sempre embasada na ciência. Hoje, vamos falar de um planeta que carrega o nome de deusa da beleza e do amor e, ao mesmo tempo, esconde um verdadeiro inferno em sua superfície. Vênus, o nosso vizinho silencioso, esconde segredos tão extremos que chegam a desafiar a nossa própria ideia de gêmeo terrestre. Se você pensa em água e colônias em Marte, prepare-se para olhar para o lado oposto e ficar boquiaberto com o que há por trás dessa semelhança inicial. Você já imaginou um lugar onde as nuvens são formadas por ácido sulfúrico e onde a pressão esmagadora esmaga qualquer sonda que ouse pousar? Pois é exatamente isso que acontece em Vênus. Mesmo recebendo apenas 40% mais energia do Sol do que a Terra, as temperaturas chegam a 500 graus Celsius, capazes de derreter chumbo. Mas, antes de revelarmos como esse forno cósmico se formou, quero que você pense: por que um planeta tão parecido conosco em tamanho e massa converge para um destino tão distinto? Fique comigo até o fim deste vídeo, pois vamos explorar cada etapa dessa história fascinante, desde a nebulosa primordial que deu origem ao Sistema Solar até as últimas descobertas que podem reescrever o nosso entendimento sobre a habitabilidade planetária. E, no final, você vai se surpreender com a reviravolta científica que está vindo à tona. Já deixa o seu like e se inscreve, porque o próximo capítulo dessa jornada é imperdível. Vênus é o segundo planeta contado a partir do Sol, batizado em homenagem à deusa romana que simboliza a beleza e o amor. Do ponto de vista do céu noturno, ele brilha intensamente e é conhecido como a estrela de alva ou a estrela vespertina, pois aparece pouco antes do amanhecer e logo após o anoitecer. Essa luminosidade faz com que ele seja confundido com um astro maior, mas, na verdade, ele esconde um mundo de extremos. Mesmo sendo o segundo mais próximo do Sol, Vênus supera Mercúrio em temperatura. Enquanto Mercúrio enfrenta dias escaldantes e noites congelantes, Vênus mantém um calor opressor constante, com sua densa atmosfera de dióxido de carbono formando um cobertor térmico implacável. A pressão na superfície chega a 90 vezes a pressão existente ao nível do mar aqui na Terra, o que equivale ao peso de um elefante colocado sobre cada centímetro quadrado do seu corpo. Em 1972, a sonda Venera 13 registrou imagens inéditas da crosta venusiana, um deserto rochoso coberto por pedregulhos e solo abrasivo, tingido em tons alaranjados e acinzentados. Essa missão sobreviveu apenas 127 minutos sob temperaturas extremas antes que seus sistemas eletrônicos fossem irremediavelmente danificados. Foi um vislumbre breve, mas definitivo, de que Vênus não é um mundo para humanos, nem para máquinas convencionais. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, o sistema solar era uma nuvem caótica de gás e poeira, girando lentamente no espaço. Algo, possivelmente a onda de choque de uma supernova próxima, desestabilizou essa nuvem, fazendo regiões mais densas colapsarem por sua própria gravidade. Desse processo, 99% da massa se concentrou no núcleo nascente, dando origem ao Sol, enquanto 1% restante formou os planetas, asteroides e cometas. Vênus e Terra, por estarem relativamente próximos ao Sol, cresceram lado a lado. O material rochoso que se aglomerava em torno de cada núcleo primitivo era muito semelhante: minerais de silicato de magnésio, ferro metálico e outros compostos inorgânicos. No final desse estágio, Vênus apresentava praticamente o mesmo diâmetro e massa que a Terra. A diferença era de apenas 5% em tamanho e densidade, o que nos faz pensar em planetas gêmeos. A atmosfera inicial também era parecida, uma mistura rica em dióxido de carbono e nitrogênio, em uma razão aproximada de 97:3. Isso significava que ambos os planetas começaram com esferas gasosas quase idênticas, cobrindo suas superfícies em aquecimento uniforme. Por essa razão, muitos cientistas consideram que Terra e Vênus compartilham origens tão próximas quanto possíveis neste canto do universo. Nos primórdios, o interior do Sistema Solar era um verdadeiro campo de batalha. Pequenos corpos rochosos, planetesimais e asteroides, batiam-se uns contra os outros e contra os planetas emergentes. Na Terra, uma colisão gigantesca com um objeto apelidado de Teia foi responsável pela formação da Lua. Esse evento alterou o período de rotação terrestre, estabilizou o eixo de inclinação e criou as condições para as estações do ano, influenciando o clima por bilhões de anos. Em Vênus, acredita-se que impactos semelhantes tenham deixado cicatrizes profundas. Uma colisão de grande porte pode ter invertido o sentido de rotação do planeta, fazendo com que ele gire no sentido contrário à Terra e a um ritmo tão lento que um dia venusiano dura mais que o próprio ano venusiano, aproximadamente 224 dias terrestres. Sem uma grande lua para estabilizar seu eixo, Vênus apresenta inclinação mínima, de 3 graus, o que impede qualquer variação sazonal perceptível. O resultado desse caos é uma face voltada para o Sol por um longo período, absorvendo o calor de forma contínua, enquanto a noite se arrasta lentamente, sem aliviar o calor acumulado. Essa rotação errática e invertida foi decisiva para colocar Vênus no caminho de um aquecimento descontrolado, rompendo o equilíbrio que a Terra conseguiria manter graças à nossa companheira lunar.
Com a rotação lenta e a ausência de variações sazonais, Vênus passou a receber o dobro de energia solar por região, especialmente quando o Sol era mais jovem e 8% mais brilhante do que hoje. Esse excesso de radiação ultravioleta fotodissociou a água em hidrogênio e oxigênio, liberando vapor de água na atmosfera. Como o hidrogênio leve escapava para o espaço enquanto o oxigênio reagia com rochas, Vênus perdeu seus oceanos em um processo quase irreversível. Sem água líquida para dissolver o dióxido de carbono e sem a erosão oceânica para sequestrar o carbono no fundo dos mares, o planeta entrou em um ciclo de efeito estufa descontrolado. A ausência de placas tectônicas, que na Terra reciclam o carbono por meio de subducção e vulcanismo moderado, fez com que todo o dióxido de carbono permanecesse na atmosfera. A cada erupção vulcânica intensa, volumes gigantescos de gases de efeito estufa se acumulavam, agravando ainda mais o aquecimento. Hoje, 96% da atmosfera venusiana é composta por dióxido de carbono, e a pressão ao nível da superfície é equivalente a mergulhar 90 metros debaixo d'água na Terra. As nuvens altamente refletivas são formadas por gotículas de ácido sulfúrico, criando chuvas corrosivas que descem violentamente e evaporam antes mesmo de tocar o solo. Nesse cenário infernal, as sondas não resistem, as sondas se derretem e qualquer esperança de reversão parece remota. Apesar desse panorama sombrio, novas pesquisas trouxeram esperança de que Vênus tenha passado por capítulos menos hostis em seu passado. Em 2025, um estudo publicado na revista Nature apresentou evidências de que o planeta pode ter tido tectônica de placas ativa entre 2 e 3 bilhões de anos atrás. Os cientistas chegaram a essa conclusão ao modelar os níveis de nitrogênio e argônio na atmosfera, que seriam praticamente impossíveis sem um ciclo tectônico semelhante ao nosso. Se for confirmado, isso sugere que Vênus manteve oceanos por um longo período, possivelmente coetâneos aos primeiros bilhões de anos de vida na Terra. Durante esse intervalo, poderia ter havido um período habitável, com temperaturas amenas e água em estado líquido, o palco ideal para reações químicas precursoras da vida. Essas especulações reacendem o debate sobre quão comuns são as zonas habitáveis no universo e até que ponto apertamos janelas de habitabilidade em planetas vizinhos. Para aprofundar nosso conhecimento, agências espaciais preparam missões ambiciosas. Veritas e Da Vinci Plus, da NASA, devem mapear a topografia e analisar a composição atmosférica em detalhes sem precedentes. A ESA, Agência Espacial Europeia, planeja a missão Envision, com um radar sofisticado para detectar sinais de vulcanismo recente. Os dados dessas sondas podem revelar se Vênus encerrou sua era tectônica por exaurimento de energia interna ou por processos químicos que ainda não compreendemos completamente. Em última análise, estudar Vênus é estudar um possível espelho do futuro da Terra. As lições aprendidas sobre efeito estufa, ausência de tectônica e instabilidade climática podem nos alertar para os riscos que corremos no nosso próprio planeta. E quem sabe, talvez o nosso gêmeo caído nos conduza a entendimentos novos sobre a fragilidade da vida e a arte de manter um mundo habitável. Deixe nos comentários qual dessas descobertas você acha mais surpreendente. Inscreva-se no Círculo Celeste e até a próxima viagem pelo universo.